Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Alberto e eu queria ensinar vocês a produzirem textos interlineares utilizando a ferramenta LaTeX do editor de texto, certo? LaTeX é um editor de texto onde você edita o texto na forma de código, como vocês estão vendo aqui, certo? Isso tudo é um código e no final das contas ele vai gerar um texto, certo? Bom, primeiramente o programa, né? Onde obter o LaTeX? Bom, o LaTeX é um programa de código aberto, software livre, é gratuito, tá? Muito utilizado nas ciências exatas para escrever texto. Você pode fazer o seguinte, você vem aqui no site dele, certo? Você precisa de dois programas. O primeiro é o Miktex, que é esse que vocês estão vendo aqui. Você vem no site deles, certo? E aqui até tem um guia de instalação, que How to install Miktex in your Windows. Aí você clica aqui, certo? Ele vai abrir a página, essa página aqui. E aqui ele vai explicar como você instala o programa, tudo certinho. Esse é como se fosse o... como que a gente pode dizer? Esse é o código base, né? Ele não é um programa de editor, ele só dá suporte para o editor funcionar. O editor de fato é o que eu uso, mas tem vários outros, é o TextMaker, que é esse aqui. Esse TextMaker, ele é o que eu mais gosto, né? Como é que você vem na página dele? Essas páginas da internet eu vou deixar tudo na descrição do vídeo, linkado, né? Você vem aqui no Latest Version, último 5, clica aqui, ele vai abrir, aí você só escolhe o seu sistema operacional, Windows, Linux, e instala. O resto é muito intuitivo. Instalado o programa, você vai ter isso aqui, certo? Você vai abrir esse programa aqui, e aí eu vou disponibilizar esse código, claro. Esse aqui no caso do texto interlinear, você vai copiar e colar e vai poder fazer uma tradução interlinear como essa aqui, certo? Como eu já havia dito, a ideia é exatamente essa aqui, né? Esse tipo de texto. Bom, como manipular esse código? É muito simples, certo? Então vamos supor que eu quero, como exemplo, eu peguei da Peças Bacanas. Então eu vou, como é domínio público essa obra, eu vou lá na internet, tem aqui, no caso eu peguei no Perseus, né? Você vem aqui, copia o trecho do Perseus, certo? Copia o trecho, beleza. Você vem agora no seu editor de texto LaTeX, certo? Aí você cola o texto, tá? Você cola o texto, você tenta só excluir os indicadores de linha aqui, né? 5 e o 10. Bom, agora você tem o texto nessa posição GLA. Você copia sempre o texto nesse parágrafo GLA e certifica de que no final do parágrafo GLA você tem duas barras dessa forma. Isso aqui indica o término dessa função, certo? Ok, terminou a função. Aqui embaixo é o texto a ser emparelhado. Então aqui você começa a fazer sua tradução interlinear, certo? Então você, Reco, chegando, Dios, Zeus, pais, filhos, ele vai associar tudo isso daqui, certo? Vocês pararam no começo do vídeo que tinha um mais na frente de cada texto, né? Esse mais é importante, o que ele faz? Ele, na verdade, ele só quebra a linha, né? Eu vou dar um exemplo com e sem. Então, estou colocando mais aqui, né? Mais, aqui, né? Então, eu vou pegar o primeiro exemplo com mais. Eu vou vir aqui na hora de selecionar, você vai ter várias opções. Você seleciona esse aqui, Xelatec. Aí você compila. Esperar aqui. Aí você põe ver o PDF. Aí sai o PDF aqui. Então, já saiu esse texto, certo? Se eu tirar o mais, olha o que acontece. Ó. Só voltando. Aqui, ó. Tona Dionysos. Ou seja, ele pulou a linha desse segundo verso. Agora, se eu tirar o mais, olha o que acontece. Aqui. Eu coloco em ver o PDF. Ele não pula a linha, então ele escreve o poema todo numa linha contínua, certo? Então, ou seja, se você estiver traduzindo um texto de prosa, não tem a menor necessidade de colocar esse mais,
Esse mais é justamente para quando for poesia, esse tipo de coisa, você colocar esse maisinho aqui para ele quebrar a linha. Agora você, bom, isso é basicamente só isso, né? Outra questão interessante é o seguinte: existem palavras muitas vezes que não têm uma tradução exata, né? Por exemplo, esse der. Deixa eu pegar um exemplo. O der, ele na verdade, ele é o der aqui no caso, né? Onde tô circulando. Ele é uma partícula de ligação, certo? Na poesia grega. Ele significa, seria um ei, né? Ele dá continuidade, ele marca ritmo. Então ele não tem uma tradução exata. Quando uma palavra não tem uma tradução, a gente coloca isso aqui. Você coloca 2 colchetes assim, porque daí ele associa o espaço zero àquela posição de palavra. Porque ele conta uma por uma. Ó. O reco, posição 1. Chegando, posição 1. Dios, posição 2. Zeus, posição 3. Pais, posição 3. Filho, posição 3. Tonde. Aí preferiam por deixar sem tradução. Aí na posição 4 você coloca esse colchete. Agora, quando você... Aí tem outro caso, que é o caso da palavra, por exemplo, perix, que é uma palavra que tem um sentido composto, ou seja, perix seria em volta de. Se eu coloco sem esse parênteses, olha o que acontece. Eu tenho em volta de. Aí eu vou compilar aqui, né? Ele associa, ó, aqui embaixo, em volta de, ou seja, desarticulou tudo, né? Então eu volto aqui no código, o que eu tenho que fazer é colocar um parêntese, um colchete, desculpa, em todos os termos, porque daí o colchete ele considera essas 3 palavras como um único termo. E o que ele vai fazer? Ó? As palavras em colchete, isso ele vai associar somente a perix, que está exatamente na posição de perix. Então a ideia do programa é exatamente essa. Então, só resumindo, né, o texto original você coloca no GLA e as traduções por posição das palavras, isso é muito importante, você coloca no GLB. Se você não quiser ter o programa LaTeX, não quiser baixar o MacTeX, o seu computador não quer, você não quer mexer com essas coisas, é muito simples. Você pode pegar esse código, simplesmente que eu vou deixar, copiar ele, Ctrl C, né, vou deixar disponível todo em bloco de notas, e colocar no bloco de notas. No bloco de notas você programa ele normal, né, do jeito que eu expliquei, colocando os mais quando for preciso e tudo mais. E no final das contas você pode me enviar e isso eu compilo no meu ou nas outras pessoas que tiverem no projeto. A gente compila e gera o arquivo para você sem o menor problema. Só um detalhe, na hora de salvar, na hora de salvar como, você escolhe, por favor, aqui, codificação, você vem aqui e escolhe UTF-8, certo? Você tem que escolher UTF-8, porque senão tem algum problema com os símbolos, as letras e tal, e pode se perder. Então você escolhe, por favor, UTF-8 e salva o seu arquivo do jeito que você quiser. Envia pra gente, né? Vou salvar aqui arquivo grego, né? E aí, no final das contas, ao compilar isso aqui, você gera esse arquivo aqui, certo? Isso é basicamente isso, uma coisa muito simples. Espero que vocês espero que tenha ajudado e que a gente possa produzir esse tipo de material, tá? Muito obrigado pela atenção.